Por favor, antes de continuar, eu quero pedir a você que apoie o Blog da Cidadania e que, se considerar nos fazer uma doação, vai nos ajudar a nos estruturar para enfrentar a guerra política que vem aí em 2026, no ano da sucessão do presidente Lula, quando a extrema-direita vem com tudo e vamos ter que ter uma equipe para poder fazer uma cobertura à altura e ajudar o país a se livrar desse mal que pode estar retornando. E vamos em frente. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 27 de maio de 2025. São 8 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, conforme o Blog da Cidadania anunciou semana passada, a semana começa com uma renúncia tácita de Eduardo Bolsonaro ao mandato dele. No último sábado, nós divulgamos aqui reportagem afirmando que ele teria até o dia 19 de julho para voltar ao Brasil e reassumir o seu mandato, com as consequências das ações dele nos Estados Unidos, no sentido de ameaçar a soberania brasileira, pedindo aos Estados Unidos que promova sanções contra o Poder Judiciário brasileiro por perseguir, nas palavras dele, seu pai. O Eduardo Bolsonaro acabou sendo arrolado no inquérito pedido pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal para investigar essas ações do Eduardo Bolsonaro, que se encaixam na nova Lei de Segurança Nacional, assinada em 2021 pelo pai de Eduardo Bolsonaro, a Lei 12.850, e por violar o artigo 359-I dessa lei, que versa sobre, vamos dizer, a grosso modo, aí, traição. Seria provocar atos de guerra contra o país dele. Como nós dissemos aqui no fim de semana, no Blog da Cidadania, o Eduardo Bolsonaro, no dizer de Lindeberg Farias, líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados, em representação à Procuradoria-Geral da República, está movendo uma guerra híbrida, está tentando desencadear uma guerra híbrida dos Estados Unidos contra o Poder Judiciário brasileiro, e aí envolve uma série de interesses do governo norte-americano, que inclusive dizem respeito a interferir nas nossas questões internas aqui, em várias questões internas, assim como o novo governo dos Estados Unidos, de Donald Trump, está fazendo no mundo inteiro. Está tentando, basicamente, comandar o mundo, governar o mundo, que é quase um estereótipo do sonho de todo déspota. Então, o Donald Trump vai se convertendo nisso, em um estereótipo de vilão dos anos 50, que quer dominar o mundo e, por incrível que pareça, parece ser o que ele está fazendo. Seja como for, conforme também o Blog da Cidadania vinha prevendo, o Supremo Tribunal Federal reagiu, estava já decidido a reagir, e há um arsenal de medidas que vão ser tomadas contra o bolsonarismo para reagir ao que vem fazendo os Estados Unidos, que embarcou na onda do bolsonarismo. Então, aqui a estratégia, como nós sempre dissemos aqui no Blog da Cidadania, desde o começo é reagir aos Estados Unidos em cima daqueles que estão provocando os Estados Unidos para prejudicar o nosso país, para ameaçar a nossa soberania. Então, o Brasil não vai tomar medida nenhuma contra os Estados Unidos, vai tomar medida contra, e já está tomando medidas, contra os brasileiros que estão tentando fazer com que essa potência estrangeira interfira nas nossas questões internas e ameace a nossa soberania. Só tem uma questão que vai ocorrer em relação aos Estados Unidos. Um dos artífices de toda essa ofensiva norte-americana contra o Brasil é Elon Musk. Uma das consequências diretas do que estão fazendo os Estados Unidos será a virtual expulsão de Elon Musk no médio prazo. As primeiras medidas já foram tomadas. Eduardo Bolsonaro foi indiciado no inquérito pela Procuradoria-Geral da República e aceito pelo Supremo Tribunal Federal. E agora o pai do Eduardo Bolsonaro, o Jair Bolsonaro,
é uma das principais consequências desse processo. Jair Bolsonaro vai ter que depor dia 5 ou até o dia 5 de junho na Polícia Federal para explicar as declarações de que ele mantém a missão do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos financiando. E no próximo dia 5 existe, segundo estudos e vários juristas, a possibilidade, não é uma probabilidade, mas é uma possibilidade real de Jair Bolsonaro ser colocado em prisão preventiva. Por que em prisão preventiva? Porque, na verdade, conforme a denúncia da Procuradoria-Geral da República ao STF, o Eduardo Bolsonaro tenta intimidar e promove um crime chamado coação no processo, artigo 344 do Código Penal, conforme denúncia, inclusive, do deputado Lindenberg Farias, líder do PT, na Câmara dos Deputados, em que ele fala desse crime de coerção no processo, né? E aí, coação no processo, e aí o Lindenberg, ele pede as medidas concernentes a esse tipo de crime, que inclusive incluem até prisão preventiva por obstrução da justiça. O Eduardo Bolsonaro também, ele coloca fogo na fogueira para o pai dele, o Jair Bolsonaro, porque como ele está foragido, basicamente nos Estados Unidos, ele já declarou, e você vai ver essa declaração, que não volta ao Brasil para se proteger de uma possível prisão lá nos Estados Unidos, o pai dele aqui vai começar a responder por tudo que ele está fazendo lá, e a primeira resposta é: o Jair Bolsonaro já declarou que ele está por trás do Eduardo Bolsonaro nessas ações que ele está empreendendo nos Estados Unidos. Isso quer dizer o quê, minha amiga, meu amigo? Que o Jair Bolsonaro está claramente obstruindo a justiça, usando o filho dele e essa intimidação contra o Brasil para obstruir a justiça. E aí não é questão, eu basicamente sou favorável a que o Jair Bolsonaro seja preso ao fim do processo com o trânsito em julgado. Porém, minha amiga, meu amigo, não tem jeito. Se ele está tentando intimidar os juízes, a lei é muito clara, é prisão preventiva. Ele tem que ser privado de tomar atitudes que possam ajudar no processo de intimidação do sistema de justiça brasileiro e de ameaça à nossa soberania. Então vamos ver tudo isso nessa reportagem que eu preparei para você. Conversei com ele, ele expôs os seus motivos, né? Eu não quero ficar mais com meu filho. Eu tenho 5 netos, 4 netas e 1 neto. O moleque lá é mais, lógico, mais chegado, por ser homem, é mais chegado a gente. Você não quer isso aí, afastamento familiar. Na cara dele aqui, eu estou bancando a despesa dele agora. Em grande parte eu estou bancando. Se não fosse o Pix, eu não teria como manter essa ajuda para ele, que ele está sem salário lá fora. É só o seguinte, eu estava conversando com o presidente Bolsonaro ontem e ele disse isso. Tu já pensaste se não fosse essa campanha do Pix, que já foi-se embora metade, foi depositado em torno de 17 milhões na conta dele e já foi-se embora metade disso. Quer dizer, em praticamente um ano já se foi gasto com advogado, com despesa, com tudo, quase 8 milhões de reais. E agora aumentou a despesa dele. Eu vi ele preocupado com alguns números ontem. Aumentou a despesa dele, principalmente porque ele está tendo Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, que ele está ajudando também, que não é barato morar nos Estados Unidos. Então nada mais justo é que você colocar esse vídeo para adiante, e eu vou colocar aqui embaixo o número do Pix do presidente, para que a gente reative essa campanha, porque não é por mim, não é por você, não é pelo presidente Bolsonaro, é pelo nosso país. Porque o Brasil tem jeito sim, e ele não vai desistir do Brasil, apesar de todo o sofrimento que ele está tendo. I want to switch to Brazil, if I may. Mr. Secretary, as you're certainly aware, the alarming human rights decline in Brazil. We've seen pervasive censorship, political persecution targeting the entire opposition, including journalists and ordinary citizens. What they're now doing is an imminent politically motivated imprisonment of former President Bolsonaro. This crackdown is extended beyond Brazil's borders, impacting individuals on U.S. soil. The 2023 Financial Times article actually talked about this. What do you intend to do, and would you be looking at Supreme Court justice sanctioning of Alexandra de Moraes under the Global Magnitsky Act? That is under review right now, and it's a great possibility that will happen. Thank you so much, Mr. Secretary. Mas na sua resposta, o senhor disse que vai depender também de como está o poder de Alexandre de Moraes, que o senhor decidir se volta ou não ao Brasil. Mas então está na mesa também a possibilidade do senhor renunciar ao mandato de deputado federal?
sem estar na mesa. O meu objetivo, minha pauta prioritária, na verdade única aqui nos Estados Unidos, é sancionar o Alexandre de Moraes para colocar um freio no pior ditador que a minha geração já viu. Se isso daí não ocorrer, vou ficar eternamente aqui nos Estados Unidos. Se a pessoa, como Jair Bolsonaro, impede o andamento de uma investigação ou tenta impedir o andamento de uma investigação, tenta interferir nesse andamento, aí não deixa opção. Estados Unidos e Brasil vão decidir no mesmo prazo se um ataca a nossa soberania e o outro reage. Se atacado, o Brasil reagirá primeiro contra Bolsonaro. As medidas punitivas anunciadas como prováveis pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, que você acaba de ver, contra Alexandre de Moraes e outras autoridades brasileiras, combinadas com as ações de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos contra Moraes, Paulo Gonet e outros ministros do STF e até familiares deles, não levam diretamente à prisão de Jair Bolsonaro, mas podem gerar essa prisão antes de um cardápio de outras medidas de reação brasileira, como eu já disse. A PGR investiga se Bolsonaro financiar Eduardo está envolvido em crimes como coação no curso do processo ou atentado ao Estado Democrático de Direito. A oitiva de Bolsonaro, marcada para até aproximadamente 5 ou 6 de junho, ontem, pelo ministro Alexandre de Moraes, será crucial para determinar se há provas suficientes para um pedido de prisão preventiva. A ausência de Eduardo Bolsonaro no Brasil reforça a percepção de risco de obstrução ou fuga, mas a prisão de Bolsonaro depende de evidências concretas que ainda não foram plenamente estabelecidas e vão ser estabelecidas na oitiva do dia 5 ou 6 de junho, que está para ocorrer conforme marcado, um prazo de 10 dias pelo ministro Alexandre de Moraes. A decisão caberá a ele, com base em eventual pedido, nesse pedido da PGR, que foi feito ontem, e agora nós vamos para as notícias sobre isso. Bom, o mesmo prazo combinaram, inclusive parece até uma queda de braço, não é? Aliados próximos a Bolsonaro esperam que Trump aplique sanções a Moraes nos próximos 10 dias. E a reação também é nesse prazo. André Mendonça, Cássio Nunes e Luiz Fux foram excluídos das gestões feitas por Eduardo Bolsonaro para punir os ministros do STF. Então, o Eduardo Bolsonaro ele quer preservar esses 3 juízes e ele quer punir os outros 8. O grupo mais próximo de Bolsonaro trabalha com a expectativa de que o governo Trump aplique as sanções contra o ministro do Supremo Alexandre de Moraes nos próximos 10 dias. Eles trabalham com a possibilidade de sanções serem aplicadas inicialmente apenas a Moraes e sua família. Os demais ministros só passariam a ser alvo do grupo que trabalha para convencer as autoridades norte-americanas caso se solidarizem com Moraes, o que eles já falaram que vão fazer. Muito bem. Aí você tem a representação do Lindenberg Farias, em que ele cita a figura de coação no curso do processo, artigo 344 do Código Penal. Os noticiantes requerem a imposição de medidas cautelares de proibição de se ausentar do país e entrega de passaporte em face de Eduardo Bolsonaro, tal. Então aí o Lindenberg lançou essa figura da coação no curso do processo, e o Procurador-Geral da República fez esse pedido. Aí você vê que aqui na página 12, ele pede, ao final, que se dê oportunidade ao senhor Eduardo Bolsonaro prestar esclarecimentos para os fins do inquérito e sugiro que a digna Polícia Federal encaminhe a notificação aos endereços eletrônicos de que dispuser ligado ao senhor Eduardo Bolsonaro. Sugiro a oitiva de autoridades diplomáticas e até de outras autoridades. E também ele solicita a oitiva de Jair Messias Bolsonaro para que preste esclarecimentos a respeito dos fatos, dada a circunstância de ser diretamente beneficiado pela conduta já descrita pelo filho. Muito bem, aí o Supremo Tribunal Federal responde ao PGR. STF abre inquérito para investigar o deputado Eduardo Bolsonaro por coação e tentativa de obstrução da justiça. O Alexandre de Moraes, do Supremo, determinou ontem, segunda-feira, dia 26, a abertura do inquérito 4995, é esse inquérito aqui, tá? Ele foi aberto ontem, dia 26, e aqui, ó, primeiro passo foi protocolado ontem, tá?
inquérito público criminal convertido em processo eletrônico, e esse processo para investigar o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Segundo a PGR, Eduardo Bolsonaro, que atualmente reside nos Estados Unidos, tem reiteradamente feito declarações públicas e postagens em redes sociais em que afirma estar atuando para que o governo norte-americano imponha sanções a ministros do STF, integrantes da PGR e da Polícia Federal, que considera ser uma perseguição política ao seu pai. E aqui você tem a decisão do Alexandre de Moraes, que saiu em 5 páginas. Trata-se da petição da Procuradoria-Geral da República, e aí o Alexandre de Moraes ele decide o seguinte, vamos lá, ele decide, considerando os fatos narrados e a documentação trazida pela PGR, nos termos dos artigos 9º, inciso 1º, 1 e 21, inciso 15º Regimento Interno do Supremo, determina a instauração de inquérito em face de Eduardo Nantes Bolsonaro para apuração da suposta prática de crimes de coação no curso do processo. Artigo 344 do Código Penal, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.850 de 2013, e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, artigo 359-L. Ainda que a Polícia Federal, nos exatos termos indicados nos pedidos realizados pela PGR, em sua representação criminal, realize 1. Monitoração e preservação do conteúdo postado nas redes do Eduardo Bolsonaro, então ele vai ter as redes monitoradas pela Polícia Federal, e no prazo de 10 dias as oitivas das seguintes pessoas: Jair Bolsonaro, para que preste esclarecimento à Polícia Federal a respeito dos fatos, dada a circunstância de ser diretamente beneficiado pela conduta descrita e já haver declarado ser responsável financeiro pela manutenção de Eduardo Bolsonaro em território americano. E deputados federais Lindbergh Farias e Eduardo Bolsonaro. Em virtude de encontrar-se fora do território nacional, conforme requerido, defiro a possibilidade de que os acontecimentos de Eduardo Bolsonaro sejam dados por escrito e que o mesmo seja notificado. Por fim, oficio o ministro de Estado das Relações Exteriores, embaixador Mauro Vieira, para que indique quais as autoridades diplomáticas brasileiras nos Estados Unidos que estão aptas a prestar esclarecimentos solicitados pela PGR. Então, aí a coisa começa a andar no mesmo prazo. Então, em prazo de 10 dias, você vê aqui, vamos lá, no prazo de 10 dias, o Alexandre de Moraes vai decidir, diante do que esse prazo de 10 dias os Estados Unidos vão decidir. Quando isso acontecer, lá para dia 5 ou 6 de junho, aí o STF começa a tomar suas medidas. A decisão, vamos deixar muito claro isso, essa informação eu passo para você, como todas as outras que eu tenho passado. A informação, em 10 dias, de que os Estados Unidos estão sancionando o Brasil, vai desencadear medidas de reação do governo brasileiro. E a primeira dessas medidas deve ser a prisão preventiva de Jair Bolsonaro, além de outras medidas, como, por exemplo, a expulsão de Elon Musk das suas empresas no Brasil, tudo isso numa gradação, vai acontecer uma coisa de cada vez. O Jair Bolsonaro vai ser indiciado por esse caso, e aí vai haver um pedido da PGR para a prisão preventiva do Bolsonaro, e o Alexandre de Moraes é que vai decidir se prende. Esse pedido ocorrerá se houver sanções dos Estados Unidos ao Brasil. Ele já confessou que banca o Eduardo nos Estados Unidos com dinheiro do PIX feito por apoiadores, e ele faz isso para o filho dele pedir lá nos Estados Unidos para livrar a cara dele, os Estados Unidos pressionarem o Brasil para livrar a cara dele. Então ele é claramente envolvido nesse caso. O líder do PT vai entregar o dossiê sobre Eduardo Bolsonaro à Polícia Federal, também porque se o Eduardo Bolsonaro não pedir espontaneamente a cassação dele vai ocorrer até dia 19 de julho, como eu expliquei aqui no domingo, na reportagem de domingo. Até dia 19 de julho vence os 122 dias de licença do Eduardo Bolsonaro e ele tem que voltar, senão ele perde o mandato. Perdendo o mandato, a Câmara não tem mais o que dizer. Ele, sem mandato, ele vai ser julgado como qualquer outro brasileiro e vai ficar foragido nos Estados Unidos, o que faz com que o Bolsonaro seja considerado ainda mais
envolvido e mais perigoso em termos de fuga, em termos de obstrução da justiça. Muito bem, o Itamaraty está mantendo um canal com o STF para atualizar informações sobre ameaças das sanções contra Moraes. Nos bastidores da corte, o assunto é tratado como sendo de competência de autoridades diplomáticas. Em meio às ameaças do governo Trump ao STF, o Ministério das Relações Exteriores tem mantido os ministros da corte informados sobre os desdobramentos. Interlocutores do STF, ouvidos pelo jornal O Globo, afirmam que o Itamaraty tem estado em permanente contato com o tribunal. Então, aqui, o que acontece? A nossa diplomacia vai dizer, olha, eles vão fazer, não vão fazer. Se vão fazer, aí nós vamos fazer também, e não vai ser em cima deles. A única coisa é que o Elon Musk não vai ficar aqui no Brasil ganhando dinheiro. A única coisa que vai se fazer com os Estados Unidos é que o Elon Musk não vai ficar aqui no Brasil ganhando dinheiro e ameaçando a nossa soberania. Isso aí é questão de semanas, aí ele está fora do Brasil também. Mas vai começar pelo Bolsonaro. O destino do inquérito contra Eduardo Bolsonaro na Polícia Federal, a determinação do presidente do Supremo para que seja aberta a investigação ainda não chegou na Polícia Federal. A apuração sobre a atuação do filho 3 vai para a alçada da mesma equipe que investiga a trama golpista. Muito bem, os ministros do STF dão como certa a punição de Eduardo Bolsonaro, mas é uma punição que depende dele estar no Brasil. Como ele não está no Brasil, a responsabilização vai ser em cima do pai dele, que é o grande interessado no trabalho dele. O Eduardo Bolsonaro achou nos Estados Unidos mais sarna para o Bolsonaro se coçar aqui, porque ele está lá protegido nos Estados Unidos, mas o pai dele está aqui, e quem vai pagar o pato é o Jair Bolsonaro. O Alexandre de Moraes adotou sintonia com a PGR em todas essas ações contra Bolsonaro. Então, o que o PGR decidir nessa oitiva, sobre essa oitiva, porque a Polícia Federal vai ouvir o Bolsonaro dia 5, dia 6, e o PGR vai decidir se pede a prisão dele ao STF. O que o PGR decidir, o STF vai fazer, o Alexandre de Moraes vai fazer. E aqui você tem a prova muito clara, não é, já declarada pelo Bolsonaro, de que ele está pagando o filho para conseguir sanções contra ele, contra o Alexandre de Moraes, contra o Poder Judiciário brasileiro nos Estados Unidos. Então, já era, eu particularmente, eu quero reiterar, eu não considero que é o melhor caminho prender preventivamente o Bolsonaro. Eu preferia que ele fosse preso depois do trânsito em julgado, assim como eu pedi isso para esse direito para o Lula, de só ser preso se fosse condenado em última instância. Mas as ações do Jair Bolsonaro impedem que isso seja feito, porque ele está tentando obstruir a justiça. Aí não tem jeito. É a lei, artigo 312 do Código de Processo Penal. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.